Um acidente na Asa Sul, que fica na região central de Brasília, provocou pânico ontem à tarde. Por causa da chuva forte, o asfalto cedeu e um desmoronamento engoliu vários carros. As imagens foram feitas logo após o asfalto perto da obra ceder e engolir 4 carros que estavam estacionados ao lado do tapume. O acidente aconteceu durante uma chuva forte no meio da tarde de ontem na Asa Sul, bairro Nobre de Brasília. A água da chuva comprometeu a estrutura onde eram feitas escavações com 10 metros de profundidade para garagens do subsolo. O canteiro de obras onde o asfalto cedeu fica nesta rua bastante movimentada. No momento, passavam muitos carros, mas nenhum foi atingido. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram chamados e retiraram as pessoas do prédio clínico ao lado da obra por medida de segurança. Foram momentos de desespero. A chuva estava muito forte e de repente a gente veio aquele barulho. Foi um susto, né? Porque o prédio tremeu, né? Pareceu uma gelatina tremendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e os donos dos carros foram localizados. O trabalho agora será refazer a cortina de proteção para retomar a obra daqui a 2 meses. As temperaturas altas durante o dia têm contribuído para as chuvas fortes no Distrito Federal. Quedas de árvores e alagamentos são frequentes. A Defesa Civil tem emitido alerta de chuvas fortes e as equipes estão de prontidão para qualquer emergência. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço. Bom, a reportagem que nós acompanhamos agora, em relação a esse desmoronamento ontem em Brasília, a área é privada e me parece que o proprietário ele contratou uma empresa para prestar o serviço de escavação e edificação, mas eu queria que o senhor explicasse agora de quem é a responsabilidade. Primeiro, o particular ele precisa buscar o poder público para pedir autorização, alvará, essa licença para poder construir. Contratam a empresa e esse construtor ele tem uma obrigação de garantir o resultado, que é prestar um bom serviço, né, à empresa contratante e fazer com que a obra seja executada nos ditames de segurança, de cuidado, não só em favor de quem contratou, mas também os terceiros que são interessados em ter a sua segurança preservada. Nesse caso que nós acabamos de ver na reportagem, nós teremos aí, primeiro, averiguar se todas as medidas necessárias para que o poder público autorize a construção foram tomadas e, segundo, se as medidas de engenharia também foram praticadas dentro dos critérios de segurança, porque a obrigação do construtor é uma obrigação de resultado. Então, ele precisa não apenas entregar a obra da forma como foi contratada, mas também com segurança na execução e no seu resultado. Nesse caso concreto de Brasília, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ele fez uma vistoria e disse que a construtora responsável pela obra estava com a documentação regular, tudo ok, mas a empresa, ainda assim, ela pode ser responsabilizada, doutor Rodrigo? Com certeza ela será responsabilizada se ficar verificado que não foi uma situação de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, se um raio cai numa determinada construção e aquilo causa um grande prejuízo a terceiros, a empresa poderá ter afastado a sua responsabilidade. Mas, em regra, todos os cuidados de engenharia, e aí o CREA ele é chamado a essa fiscalização porque é o órgão do Estado, é a entidade do Estado que tem a responsabilidade de fiscalizar o trabalho de engenharia. O engenheiro responsável pela obra tem que ir até o CREA e fazer uma anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que diz: eu sou o engenheiro responsável por fiscalizar e tocar essa obra. Então, dentro dessa perspectiva, o CREA já foi lá, fiscalizou e viu que a documentação foi feita de maneira correta. Mas ele não disse ainda que as investigações não detectaram algum tipo de erro relacionado à engenharia. Então, em regra, o cidadão que teve um prejuízo por conta desse acidente, desse desastre, ele pode buscar diretamente o proprietário do local, que também vai ter responsabilidade, mas o proprietário do local terá muitas chances na justiça, se verificar que houve um erro de engenharia, de responsabilizar sim a construtora. Teve um problema lá também em relação ao duto fluvial, me parece. Se isso for comprovado, ainda está na fase de apuração, de investigação, aí sim o governo do DF ele precisa também ser acionado, pode ser responsabilizado.
vigora no nosso ordenamento jurídico a chamada responsabilidade objetiva. O que é isso? É quando a administração pública, por um ato comissivo, ou seja, algo que ela fez, ou uma omissão, ela poderá ser responsabilizada diante de um dano causado a alguém. Então, a construtora e até mesmo o proprietário do terreno poderão sim ir à justiça para dizer que, na verdade, o causador de todo o problema na obra de engenharia foi de responsabilidade, na verdade, teve como autor o governo do Distrito Federal, no caso, a administração pública do Distrito Federal. Ampliando um pouquinho o assunto, nós tivemos ontem, nesse desmoronamento, 4 automóveis que foram engolidos ali pelo buraco, mas vimos na reportagem também casos de árvore em chuva forte que cai em cima do veículo. O seguro paga a conta? De quem é a responsabilidade? Primeiro vai ser necessário verificar a apólice do seguro. Mas, em regra, todo o dano causado a um veículo, apresentadora a depender Rafaela da apólice, Vivas, sentada. esse seguro vai ter a obrigação de ressarcir o dano ao particular. Acho que vale lembrar, tem algo bem interessante, que aí já no aspecto jurídico, mas no aspecto fático. Nós tivemos 2 grandes acidentes nos últimos anos aqui no DF. Um foi o caso do viaduto ali da Zona Central e, por sorte, nós tivemos apenas danos materiais. Então, a gente pode discutir aqui no âmbito do aspecto civil e não no aspecto criminal, por exemplo, porque nenhum dos 2 acidentes resultou na morte de ninguém, o que é uma sorte muito relevante. No aspecto do seguro, a empresa vai ser obrigada a ressarcir o particular, mas a própria empresa também vai ter o direito de buscar na justiça o retorno desse dinheiro que ela pagou ao particular, seja do construtor, seja do proprietário do terreno, seja da administração pública do Distrito Federal. Então, a seguradora, após pagar o particular, ela poderá sim se dirigir ao Poder Judiciário para ter esse dinheiro retornado aí ao seu patrimônio. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigada pelas suas informações, pela entrevista. Boa tarde, até a próxima.